Boa noite. O corpo do menino de 7 anos que desapareceu após cair em um bueiro sem proteção na capital foi sepultado hoje. Nesta quinta-feira, a Prefeitura e o Ministério Público do Estado também assinaram um termo de ajustamento de conduta para resolver os problemas dos bueiros nos bairros de Manaus. Para a família é difícil suportar a dor pela morte de Gustavo da Silva Araújo, de 7 anos. O menino caiu em um bueiro quando brincava de bola durante a chuva na tarde do último domingo. Foram várias horas de buscas que mobilizaram os bombeiros e moradores da zona norte de Manaus. O corpo do menino foi encontrado 3 dias depois do ocorrido aqui no bairro Monte das Oliveiras. O local onde o corpo foi localizado, por trás de um condomínio no Tarumã, é de difícil acesso, segundo o Corpo de Bombeiros. No velório, o pai de Gustavo explicou que ele e mais 2 cunhados resolveram entrar numa parte do córrego que fica na zona oeste da cidade. Era lá que estava a criança morta. Quando chegou lá, era o menino que estava. Ele disse, tem um menino aqui, o meu cunhado falou. Aí que eu digo, como é a roupa dele que ele está? Roupa vermelha, então é ele mesmo, ele. Aí eu entrei em desespero, né? O bueiro onde o menino caiu e outros na rua do bairro onde a família mora começaram a receber grades de proteção. Nesta quinta-feira, a Prefeitura da capital e o Ministério Público do Estado assinaram um termo de ajustamento de conduta para resolver o problema nos bairros, resultado de uma ação que já tramitava no MPE. A Prefeitura tem um prazo de 30 dias para apresentar um projeto sobre os reparos. Apresentando o projeto, eles podem apresentar antes. Apresentando o projeto, eles têm 120 dias para executar todas as obras necessárias a esses bueiros. Tem que haver um cronograma, até porque nós precisamos acompanhar a execução dessas obras. Segundo o levantamento da própria Secretaria Municipal de Infraestrutura, são mais de 1.500 bueiros sem proteção, localizados em todas as zonas da cidade. Em abril, foi registrado um caso parecido ao de Gustavo na capital. O menino André Pereira, que tinha 6 anos de idade, foi encontrado morto, preso a dejetos, após cair num bueiro da rua de casa quando brincava de bola na chuva e ter sido carregado pelas águas do córrego. O fim do ano se aproxima e os trabalhadores formais já vivem a expectativa do recebimento do 13º salário. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, divulgou hoje que 2 bilhões de reais devem ser injetados na economia. O pagamento do 13º salário deve beneficiar 916 mil trabalhadores formais e beneficiários da Previdência em todo o Amazonas. A quantia injetada na economia do Estado é de 2 bilhões de reais, segundo um levantamento do Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º se encerra no dia 30 de novembro, com a última parcela sendo paga até o dia 20 de dezembro. Até lá, a movimentação na economia com o pagamento do benefício será equivalente a 2% do PIB do Estado, o que representa um aumento de 10% em relação a 2015. Segundo o DIEESE, o valor médio recebido por cada pessoa beneficiada pelo 13º salário no Amazonas é de R$ 2.080. Entre as pessoas cujo pagamento é feito pela Previdência, a média é menor, R$ 1.344. Já os trabalhadores domésticos, segundo o estudo, têm menores salários entre os pesquisados, R$ 946. Esses dois movimentos aí podem explicar esse aumento de volume do valor pago em 13º e também, por conseguinte, como diminui o valor total e aumenta o volume, o rendimento médio aumenta, né? O economista acredita que este valor não se traduza só em consumo, já que muitos trabalhadores vão usar a renda extra para saldar dívidas. Hoje em dia, e principalmente com a crise econômica e com as dívidas que tem, cada vez mais o consumidor escolhe pegar parte desses recursos, dessa renda extra, e dedicar a pagar dívidas passadas, né, com juros altos. Outra parte
ele dedicará sim a um consumo, né? Passa todo o ano trabalhando para desfrutar um pouquinho de um dezembro, de umas férias. O comércio já comemora a possibilidade de aumentar os ganhos, principalmente na época natalina, que no ano passado fechou em queda. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas realizou hoje a 5ª reunião do ano para avaliação de projetos industriais para o Estado. Em 2016, o CODAN já aprovou 170 projetos com investimento previsto de aproximadamente 7 bilhões de reais e geração de cerca de 3 mil empregos. O balanço já inclui as propostas avaliadas na reunião de hoje. Na 5ª reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, foi anunciada a aprovação de 34 projetos industriais. O total de investimentos previstos é de 1 bilhão e 411 milhões de reais, com geração de 1.046 empregos no período de até 3 anos. Significa dizer que nós temos um momento ainda difícil, nós ainda não saímos completamente da crise, mas nós já estamos começando a ter um discreto crescimento, mas fundamentalmente uma confiança no futuro. Isso é o que eu vejo nessa reunião. No acumulado do ano, incluindo as propostas apuradas na reunião de hoje, o CODAN aprovou um total de 179 projetos industriais, com investimento previsto de aproximadamente 7 bilhões de reais e cerca de 3 mil postos de trabalho. O acumulado desse ano ele tem de ser avaliado de forma muito cautelosa, ou seja, é a tendência. Então nós temos claramente uma linha de crescimento. Na última reunião do Conselho, realizada em setembro, também foram aprovados 34 projetos industriais. A maior parte dos investimentos relacionados na pauta desta quinta-feira está direcionada para a produção de componentes eletrônicos. Um projeto prevê a produção de cafeteiras que pode competir com outros mercados. Isso significa dizer que o nosso modelo continua sendo um modelo de atração de investimento, ou seja, um local bom para se investir. Foi encontrado hoje na Ilha da Paciência, no município de Iranduba, o corpo de um homem ainda não identificado. A polícia acredita se tratar de um dos envolvidos no homicídio do policial civil Genelson Carlos Duarte Mota e do policial militar Rubenilson da Silva Alexandre, mortos durante uma abordagem a uma embarcação que estava carregada de drogas na noite da última terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, um segundo suspeito de participação no crime continua foragido. Os policiais teriam recebido uma denúncia anônima informando o transporte de entorpecentes e acabaram morrendo durante uma troca de tiros. Amanhã, 28 de outubro, é dia do servidor público, mas as unidades de emergência e urgência da Secretaria de Saúde do Estado vão funcionar normalmente, em plantão de 24 horas. A rede de urgência da Suzan é formada por 9 serviços de pronto atendimento e uma unidade de pronto atendimento, para onde devem ser encaminhados prioritariamente os casos de urgência de baixa e média complexidade, como crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito, além de 7 prontos-socorros. As grávidas podem contar com 7 maternidades, também em regime de 24 horas. 3 homens foram presos na madrugada de hoje acusados de furtar dezenas de aparelhos eletrônicos de uma loja localizada no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, eles teriam alugado um apartamento ao lado da loja e durante a madrugada abriram um buraco na parede para ter acesso aos objetos. Jackson Mariano Almeida Teles, de 34 anos, Paulo César da Silva, de 50 e Raimundo Orlando Correia Pontes, de 61 anos, foram indiciados por furto qualificado e encaminhados ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Na última semana, uma suposta ameaça de integrantes de uma facção criminosa, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente divulgou hoje um balanço das ações de prevenção e combate a queimadas urbanas e incêndios florestais realizados em todo o Amazonas. Os satélites do INPE apontam que houve uma redução de 15% no número de focos de calor no estado em comparação com o ano passado. Os focos de calor no Amazonas reduziram 15% este ano, se comparado com o ano passado, segundo dados do Grupo de Prevenção e Combate a Queimadas do Estado.
Este ano foram registrados pouco mais de 11 mil focos de incêndios nos 62 municípios do Amazonas. Somente em outubro, os órgãos ambientais detectaram 2 mil pontos de queimadas, a maioria nos municípios do sul do Amazonas, Médio Solimões e na região metropolitana de Manaus. Aqui dentro de Manaus, as ocorrências foram 600. Esse ano já estava em torno de 400 ocorrências até outubro. A região que é prioritária para a gente é o sul do estado, porque ali acontecem os grandes polígonos do desmatamento. E aí o pessoal quer preparar logo o solo para alguma atividade não licenciada, e o uso do fogo é o modo mais barato e que tem os maiores danos ambientais. Segundo o INPE, as principais causas de queimadas no Amazonas estão ligadas a casos simples, como a limpeza rápida de terrenos baldios como este, ou a renovação da pastagem. Os impactos causados pelas queimadas não se resumem apenas à perda material, mas há consequências à vida humana, principalmente aquelas pessoas que moram próximas a locais devastados pelo fogo. Então, em geral, com as queimadas você tem lançamento de material particulado na atmosfera, né? Então, esse material particulado fino é que acaba afetando a saúde da população. Em geral, os focos de queimadas na região amazônica estão ligados ao prolongamento do período seco, associado à retardação do período chuvoso, que em 2016 só deve acontecer no início de dezembro, afirmam os especialistas. Essa onda de temperaturas elevadas, ela é uma consequência da baixa nebulosidade, que agora já começa a chegar, né? Então nós temos aí uma condição de expectativa para os próximos meses de retorno das chuvas. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado e encoberto, com possibilidade de chuva forte. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Mesma previsão para a Fonte Boa, onde as temperaturas variam entre 23 e 28 graus. Em Manicoré, o tempo fica encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Barcelos, a previsão é de tempo encoberto e pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. 45 dias antes do início do ano letivo, as escolas particulares precisam divulgar aos responsáveis pelos alunos o valor do reajuste anual das mensalidades. Esta manhã, representantes das escolas e de órgãos de defesa do consumidor se reuniram para tratar do assunto. Fim de ano chegando, é hora de matricular os estudantes das escolas particulares. E o reajuste anual das mensalidades já começa a causar espanto em quem tem filhos na rede privada. Este ano, o reajuste das mensalidades pode chegar a 17% em algumas instituições de ensino da capital amazonense. De acordo com o Sindicato das Instituições de Ensino Particular, não existe um percentual médio de reajuste para as mensalidades do ano que vem, mas garante que com a crise econômica, muitas escolas particulares devem frear o aumento. Várias escolas, não são poucas, em Manaus não vão conceder nenhum reajuste na mensalidade para o ano letivo de 2017, né? Tendo em vista a crise econômica do país, né? Apesar de que esse reajuste seria legal. O reajuste das mensalidades é previsto em lei e é baseado na planilha de gastos das instituições, que deve ser apresentado aos pais ou responsáveis pelos alunos. As instituições de ensino privado alegam que este ano, além da planilha, outros fatores vão influenciar o reajuste. Tudo aquilo que a escola for se utilizar como custeio para a manutenção da escola durante o próximo ano é que tem que vir nessa planilha. Não esquecendo também, infelizmente hoje nós vivenciamos uma questão enorme da inadimplência. O reajuste é legal, mas ele não pode ser um reajuste abusivo. Nós ficamos extremamente preocupados porque tivemos a informação através de blogs, através de órgãos da imprensa, de que uma escola na Morada do Sol já anunciou
anunciava para os seus pais um reajuste de 17,41%. Os órgãos de defesa do consumidor solicitaram a planilha de custos para avaliar possíveis abusos no aumento das mensalidades. Nós estamos acompanhando, solicitamos as planilhas de custo que justifiquem esse reajuste, nós vamos fazer esse cálculo. E outra coisa que a gente também está em cima é a questão daquele método impositivo. É uma situação que está se alastrando pela cidade, a questão da imposição do local de compra dos materiais escolares. Então isso a gente também está atento. O reajuste das mensalidades referentes ao ano que vem das escolas deve ser feito com 45 dias antes do início das aulas. Na última semana, uma suposta ameaça de integrantes de uma facção criminosa que comanda o tráfico de drogas aqui em Manaus colocou em alerta as autoridades de segurança pública do Amazonas e também o judiciário amazonense. Entre as exigências estaria a transferência para Manaus de líderes que estão em presídios federais. A Secretaria de Administração Penitenciária garante que a suposta mensagem não trouxe instabilidade para o sistema prisional. Membros do Poder Judiciário em alerta por supostas ameaças de uma facção criminosa do Estado, além da cúpula do Comando da Segurança Pública do Amazonas. O presidente do Tribunal de Justiça, que seria um dos magistrados ameaçados de morte, diz que as providências foram tomadas para proteger os desembargadores e juízes. Nós recebemos essas ameaças via mídia, WhatsApp, esse tipo de coisa, e não dá para não levar a sério. Qualquer ameaça desse tipo, nós não podemos deixar o juiz correndo risco. Então temos vários ameaçados e para isso nós tomamos algumas providências. Nós temos aqui uma casa militar que estabeleceu um sistema de segurança para esses juízes. Recentemente, a Justiça Federal do Paraná pediu a transferência do narcotraficante amazonense Gelson Lima Carnaúba, da penitenciária de Catanduvas, para a unidade prisional do estado do Rio Grande do Norte, onde ele também responde a processos criminais. O preso é apontado como um dos líderes do crime organizado e os demais integrantes da facção querem o retorno dele para a capital amazonense. Agora nós não podemos afirmar se essas ameaças são verdadeiras, né? Eu pedi ao secretário de Segurança que me dê mais subsídios para que a gente possa chegar a alguma conclusão. Gelson Carnaúba foi condenado a mais de 100 anos de prisão, acusado de comandar a rebelião mais sangrenta do sistema penitenciário do Amazonas, onde 14 presos foram mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174, em 2002. O secretário de Estado de Administração Penitenciária afirma que até o momento não recebeu nenhuma decisão sobre uma possível transferência de Carnaúba para alguma unidade prisional do Estado. A SEAP não foi notificada oficialmente, houveram rebeliões em outras oportunidades e foi contida pelo Estado. Ao comentar sobre as supostas ameaças às autoridades, ele tranquiliza a população. Na minha pouca experiência de 30 anos de Polícia Federal, eu afirmo que essas notícias, mensagens, tudo são falsas, são plantadas por pessoas inescrupulosas e irresponsáveis que tentam trazer o caos ao sistema de segurança pública. Eu não acredito de maneira nenhuma nessas mensagens. Mesmo com a crise econômica, muitos empreendedores passaram a inovar no setor de alimentação. Nos últimos 2 anos, vem crescendo o número de negócios que oferecem alimentos bem mais perto dos clientes. São os food trucks e as food bikes. Comer fora de casa se tornou rotina na vida de milhares de brasileiros. Mas a crise econômica também trouxe reflexos para o setor de alimentação. Para não fechar as portas, muitos empresários passaram a apostar em ideias simples que deram certo. Exemplo disso é a expansão do segmento que oferece comida sobre rodas. Na capital amazonense, os chamados food trucks vêm ganhando cada vez mais espaço. Os especialistas dizem que os food trucks passaram a ser vistos como um negócio rentável por agregar 2 fatores importantes ligados ao mundo moderno. O primeiro é a independência financeira, quando a pessoa passa a ser dona do próprio negócio, e depois é que esse tipo de serviço vai exatamente onde a pessoa está. O empresário, a pessoa que quer investir
num food truck, é primeiro fazer uma pesquisa de mercado, certo? Fazer um plano de negócio para ver a viabilidade do negócio, porque há um custo em cima disso. Desde 2014, os food trucks também vêm aquecendo a economia da capital. A advogada Regiane, que já chegou a ter uma sorveteria em ponto fixo, agora aposta no chamado food bike. Hoje concilia os processos jurídicos com a venda do gelato italiano. No cardápio, sabores tipicamente europeus que têm feito sucesso aqui em Manaus. Tivemos essa experiência, mas no momento dessa crise as vendas caíram e uma saída foi apresentar para as pessoas de Manaus o veículo, né, a bicicleta italiana, que traz o gelato sobre rodas. Claro, reduziu um pouco os custos e aqui é uma coisa nova para Manaus. Para Lilian, a crise trouxe a oportunidade de empreender. A indenização do marido, que perdeu o emprego recentemente, se transformou em investimento. Hoje o casal aposta no segmento de hambúrgueres artesanais e em pouco tempo de mão na massa, a procura pelo sanduíche surpreendeu. E o food truck é o que está na moda, né? Então é a comida rápida, uma comida que a gente gosta de fazer, que é hambúrguer. Na verdade, eu quero fidelizar o meu cliente. Com a expansão dos food trucks, já tem até espaço destinado para eles. A novidade já se tornou ponto de encontro entre amigos e famílias para fazer um lanchinho no fim do dia. O conceito de food park existe já no mundo todo, onde o food truck já está inserido nas cidades. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Logo após a propaganda eleitoral, você fica com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você.